Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Olha que o Thiago Melo tá falando assim, e a expulsão do André não era clara contra o Vasco? Chora, tricolor, saíram no lucro ontem. Aí o Matheus Lima respondendo, piada vascaíno querendo comparar joguinho de Taça Guanabara com Recopa. Calma. Vamos falar agora sobre as reclamações do Fluminense. O lance a gente já... É um que pênalti, todo mundo claro, né? concorda que foi pênalti. A torcida do Fluminense tá muito puta, não só com pênalti, mas com a origem do gol. Não com impedimento. Na origem do gol, é uma falta batida. O Douglas Costa acaba tocando com o braço na bola e a bola vai pra área. O jogador da LDU cabeceia pra fora. O juiz deixa seguir isso tudo e manda voltar a cobrança. No que manda voltar a cobrança e tal. Aí desenrola a situação toda. A torcida do Fluminense tá muito bolada em relação a isso, porque falando que ele claramente quis dar mais uma oportunidade pra LDU. Mas marcar falta depois que a bola sai... Exatamente. Eu acho que isso vai contra a própria regra, né? Exatamente. É isso que tá pegando. Porque, por exemplo, o pênalti ou não... Eu não sabia disso. Eu não tava ligado O pênalti nisso. ou não, por mais absurdo que a gente possa falar, foi muito pênalti, o pênalti ou não é interpretativo. É interpretativo. Não tem que ser lembrado. Aos 8 minutos, 0-0. É isso aí. Agora, esse lance dele deixar a bola seguir e voltar pra mandar ele deu cobrar de novo, a galera tá pegando muito no pé. E aí, lógico, temos que falar também da coletiva que o Fernando Diniz e o Felipe Melo concederam após a derrota do Fluminense. E tinha, se eu não me engano, de repórter brasileiro ali, você tinha o Cícero. O Cícero tava lá. O Cícero, se eu não me engano, o pessoal lá da jornada do Vitor Lessa, da Gabriel Amaral. O Gabriel, o Vitor foram? Acho que algum deles Eu vi o pré-jogo com o nosso amigo aqui. O Fio. O Fio aqui. Então, acho que, se eu não me engano, o Fio ficou, o Vitor Lessa e o Gabriel foram. Alguma coisa assim, porque eu vi o microfone deles lá O Vitor Lessa tava. o Vitor Lessa tava. Então, assim... E do restante, jornalistas equatorianos. Que o Felipe Melo, quando termina a coletiva, o pessoal perguntou sobre o Marcelo, sobre efeitos da altitude, sobre o Fluminense ter saído no lucro e tal, não sei o quê. No final da coletiva, o Felipe Melo claramente fazendo uma defesa institucional ali. Houve um destempero. Falando bem ao modo Felipe Melo. Que vocês não vão perguntar nada, não, sobre a arbitragem, foi um absurdo que aconteceu aqui, a gente tem família, não sei o quê. Então, eu acho isso acima, porque o Felipe Melo é o cara da bola. Eu já disse aqui numa outra sala de quinta. Ninguém reclama por causa do que tá passando. As pessoas reclamam pelo que vai vir. O Felipe Melo é o cara da bola, cara. Quantas vezes ele já não tava num time que o adversário que saiu gritando... Então, se ele sabe que... Aí você... Eu acho muito complicado quando você banca e faz um caso como se de fato você tivesse ali provas que você de fato estava sendo roubado. Ele tem todo o direito de achar que, como a gente concordou, que todo mundo concordou, que foi de fato pênalti. Como já aconteceu de ter tido pênalti por um jogo a favor do Fluminense, que o adversário achou que absurdo, que não marcou, que marcou e tal. Aí eu acho que elevar o tom e ficar citando que... Cara, família, Felipe, desculpa, família todo mundo você tem família, o adversário tem, o jornalista tem. Viajar 6 horas é do jogo. Viajar 6 horas pra jogar em Quito e tal. Você tá viajando com o Fluminense agora, o Palmeiras viajou, o Fluminense em 2008 viajou. Todo mundo, então assim, todo mundo da bola faz parte desse processo. Parece que aí ele eleva o negócio pra um tom que parece que só a gente faz isso. Só a gente tá se fudendo aqui. E outra, a Conmebol, amigo, é a mesma instituição que administra a Libertadores. E ninguém roubou o Fluminense a Libertadores, pelo que eu sei, né? O Fluminense ganhou a Libertadores. Por isso que eu não gosto. Eu acho que a reclamação, até como foi na zona mista ali não na zona mista ali, mas naquele... Do Marlon. Do Marlon, tal. Cabeça É. quente, sabe? Pô, teve um roubo aí, o juiz foi fora. É. Agora, tu sentar ali e fazer, tipo, Eu concordo mais com a atitude do Felipe Melo, porque eu acho que ele tá representando a torcida do Fluminense, sabe? Então, é sempre porque isso. a torcida tricolor é magoada com a LDU.
A torcida tricolor quer ver o Fluminense vencer a LDU. Aí você vai lá, você passa pela altitude, você passa por todo o processo que eles estão lá desde segunda-feira. Aí vê que o jogo não jogaram bem, viram que a altitude também influenciou no jogo deles, viram que o juiz influenciou no placar do jogo. Acaba que o cara, ele tá ali representando o torcedor, sabe? Eu sei que ele joga pra galera. Eu sei que ele joga pra galera. Eu já discordei inúmeras vezes do Felipe Melo. Mas dessa vez eu acho que ele tá correto. Ele usou as palavras corretinhas, tá ligado? Tipo, o Marlon falou de roubado, mas o Felipe Melo não falou. O Felipe Melo só falou assim: não pode acontecer isso de novo. É inadmissível o nosso time passar por isso. É inadmissível o torcedor tricolor passar por isso. Eu acho que ele tá no limite do que é aceito. Eu acho que ele vai no artifício da promoção do jogo. Da promoção. Então, como eu disse, você tá sempre pensando no jogo da frente. Só faltou no final. Espera no Maracanã, que a gente vai te ver e tal. É muito mais, vamos dizer assim, é factível o torcedor reclamando do pênalti ou reclamando do gol da LDU, da origem do gol e tal, do que o Felipe Melo falando em relação a, por exemplo, por que os jornalistas não perguntaram e tal, essas coisas todas. Eu acho que é mais eu concordo com o Luiz, desse lance de jogar pra galera e fazer a promoção do jogo, porque, por exemplo, eu duvido que se fosse 0-0, sem polêmica nenhuma, 0-0 o jogo na altitude, que o torcedor do Fluminense fosse com tanto sangue no olho como vai na quinta-feira que vem. Não digo que não daria importância pro jogo. Lógico que vai dar importância pro jogo. Decisão, né, em casa. É uma taça e o Maracanã ia estar lotado de qualquer forma. Se levasse 3-0, ele tem que estar lotado. Ia estar lotado de qualquer forma. Mas eu digo, o espírito eu vou fazer uma comparação aqui relacionada à declaração. Se o Gabigol não tivesse falado o negócio do inferno, o Maracanã ia estar lotado da mesma forma. Eu vou te fazer mais um exemplo. Se o Vasco não falasse o novo Abarrar, de repente o Vasco estaria na Série B agora. Se o Ramon Dias não falasse isso. Exatamente. Depois, por exemplo, é um papo que eu critiquei. Mas ali é a coisa individual do Vasco, pra chamar a torcida dele. Sim, mas é por conta do contra tudo e contra todos, por conta do Maracanã. Vai tudo entrando por exemplo, o negócio do contra tudo e contra todos do Botafogo, que eu critiquei aqui, num primeiro momento, em razão de efeito para a torcida, é positivo. Pra torcida, você vai chegar e vai falar assim, não, nós vamos vencer apesar de tudo e tal, não sei o quê. O que não pode... Aconteceu contra tudo, contra todos da arbitragem ano passado. O que não pode por exemplo, o Felipe Melo, e eu acho que o Felipe Melo tem experiência de sobra pra isso, ele se deixar contaminar, ou o Fluminense se deixar contaminar, por essas reclamações do jogo de ontem. Perfeito. E eu acho que não vai acontecer porque, assim... Macaco velho do futebol. Você ia botando pressão pra na hora do sorteio vir o árbitro, bota um cara aí... Mais experiente. Isso aí, o futebol tem isso. Eu, vendo na hora, eu falei, mano, eu acho desnecessário. Desnecessário. E assim, depois você vai dizer... Então, citou na abertura aí, né? Que ele foi pra... E aí também é outra coisa também. Que é o tipo de que é o do Fla-Flu. É o tipo de cutucada pensando também no jogo. No domingo. Porque o próprio duvido que o Felipe não saiba. Foi ano passado, ele sabe. E outros times também. Não tem muita vaga no calendário pra você ficar remarcando o jogo, porque tem um jogo que a Conmebol marcou uma decisão entre jogo e outro. Os jogos acontecem. Você deu o exemplo do Flamengo, né? Eu ouvi no rádio, nem tava sabendo de cabeça, nem lembrava. Mas no carro, até ouvindo o pessoal lá, o Azevedo na Transamérica, o pessoal tava falando, no ano passado, também, em fevereiro... O Rei de Ipanema, Bruno. Rei de Ipanema. Abraço aí pro Azevedo, parceiro. No ano passado, o Flamengo, na Recopa, em fevereiro também, e a Conmebol escalou esses 2 jogos da decisão entre clássicos. Era clássico Botafogo, clássico Vasco, o Flamengo jogou. Eu nem lembro, pode ter chiado, reclamado. Marcação de jogo aqui, mas jogou. Então, assim, não é essa de... Porque aí ele vai e fala assim, se fosse o adversário de domingo, de repente trocava e tal. Já tá jogando a pressão pra domingo também. É lógico. E aí, assim, mais uma promoção... Essa aí eu acho mais legal. Eu também... por exemplo, em desembarque no Rio, Felipe Melo reclama de Fla-Flu entre os jogos da Recopa e cita Flamengo. Abre aspas para o zagueiro do Fluminense. Ninguém fala absolutamente nada. Foi só um joguinho na altitude, 6 horinhas de voo. O jogo de domingo às 4 da tarde. Penso que se fosse ao contrário, não teria jogo. Cabe até discussão sobre isso. Será que o Flamengo faria o jogo ou só com o Fluminense? Mas é isso, é um clássico. Não canso de dizer que o Flamengo é um dos maiores times do continente, muito forte, se reforçou ainda mais, então é sempre uma decisão. Eu acho que se fosse, fecha aspas aí pro Felipe Melo, eu acho que se fosse uma reclamação
é aquela, sabe, tipo assim, eu estou realmente insatisfeito com isso, o Fluminense teria feito essa reclamação antes do jogo contra o LDU, né? Isso aí. Jogo, Está marcado no Fla-Flu calendário, já tá não? marcado, É pra jogar, né? é pra jogar É pra pra jogar, galera. e aí o Fla-Flu fica tremendo no jogo. Por quê? Já estamos falando assim, é simbólico, tal, Taça Guanabara... Vai com o time titular? Taça Guanabara já não vale mais agora. Mas aí, por O exemplo... Flu, né? É. Mas aí é o que todo mundo fala em relação ao Palmeiras, lá em São Paulo, em relação ao Galo, Atlético Mineiro. Entrou em campo é a camisa do Fluminense. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.